Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, aqui pastor Léo Mariano, bom dia para você que está conosco desde mais cedo, acompanhando aí na hora do café, depois somos uma grande família e agora estamos entrando numa semana teológica aqui no Conversando à Luz das Escrituras. Todos os dias, até sexta-feira, nós trataremos sobre os principais assuntos da teologia. Não temos como abordar todos os assuntos, mas nós pensamos alguns assuntos para nós falarmos ao longo dessa semana. Hoje nós falaremos sobre bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Então vamos ver um pouquinho como a palavra do Senhor foi formada, como que foi a questão da inspiração divina e tantos outros assuntos que envolvem bibliologia. E eu quero contar com a sua ajuda para a divulgação desse programa. Eu peço que você pegue esse link e o meu pedido de sempre é que você divulgue em todos os grupos que você participa. Troca e venda, joga para rolo, do condomínio, da escola, joga esse link lá. Se alguém reclamar, pede desculpas e diz que você queria abençoar as pessoas com um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade. Então, nosso pedido é que você possa divulgar para que mais pessoas possam acessar, que mais pessoas sejam esclarecidas ao longo dessa semana e mais pessoas possam, de fato, aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Nosso objetivo é trazer sempre para você informação que seja informação baseada nas Sagradas Escrituras. Nós temos esse objetivo de sempre pautarmos as nossas posições baseadas na palavra do Senhor. Por isso que o nome do programa é Conversando à Luz das Escrituras. Nós queremos sempre caminhar baseado na luz da palavra do Senhor. Hoje nós temos aqui o pastor Maurício Casais, que está aqui para participar juntamente conosco, teólogo, homem de muita relevância, prateleiras de cima, e que vai falar conosco, juntamente com o pastor Igor André, que daqui a pouco está chegando, falar sobre bibliologia. Eu quero que o pastor Maurício dê a saudação inicial. Bom dia para todos, que o Senhor possa te abençoar, você que está nos assistindo agora, que talvez vai nos assistir daqui a algumas horas, ou hoje à noite, que Deus possa te abençoar e que tenhamos uma boa conversa a respeito das Escrituras. Bem, meu irmão, você, irmão, irmã, pode participar enviando pra gente aqui sua mensagem. Eu estou com o celular aqui, Fabi está no computador aqui. Você pode mandar a sua pergunta, mande uma dúvida que você tenha acerca do tema, algo que você deseja ter a informação, deseja ter o conhecimento e talvez não tenha. Então, essa é a oportunidade que você tem de enviar pra gente aquilo que seja necessário, uma resposta que você esteja procurando em algum lugar e ainda não tenha encontrado. E com certeza a gente vai ter aqui todo o carinho de responder a sua pergunta. Pastor Maurício, falando aí um pouquinho sobre bibliologia, que é a ciência que estuda a composição da Bíblia, né? Que estuda a formação do cânon sagrado. A gente tem a Bíblia como um livro milenar, mas que ao mesmo tempo continua se atualizando, não seria isso? Sim, sim. Quando nós partimos do ponto de estudarmos a Bíblia, né, o assunto, né, bibliologia, a gente precisa entender que ela foi inspirada por Deus, ok? Isso é muito importante para nós. E ao longo do tempo, a Bíblia ela foi se atualizando. Mas essa atualização, né, na Bíblia não é a atualização da palavra de Deus, né? São os textos, a gramática vai mudando, mas isso não nega a inerrância da palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel e não contém erros. A gente precisa começar falando sobre isso, né? Então, isso é muito importante. Então, embora a Bíblia ela foi escrita por 40 pessoas, né, homens inspirados por Deus, né, de diversos lugares, né, mas nós entendemos que essas pessoas foram totalmente direcionadas por Deus. É por isso que nós acreditamos que a Bíblia não contém erros. Então, a Bíblia ela é totalmente verdadeira e fiel. A questão da atualização da linguagem, obviamente que a gente tinha num período algumas Bíblias, os irmãos tinham essa Bíblia, os que são cristãos há mais tempo. Eu sou um cristão do milênio passado, né?
Eu sou de 79, então nós estamos no século XXI, eu venho do século XX, então você veja quanto tempo tem. Eu lembro que tinha uma Bíblia, uma ARC, Almeida Revista e Corrigida, que ela tinha uma linguagem clássica, era uma coisa dificílima de se entender. Sim. Então, essa atualização que o pastor Maurício está falando é sobre isso. Então, você pegava... tem uma série de melhoramentos para o português, né? Não é modificação da mensagem, mas o melhoramento da linguagem. Então, antigamente, nós tínhamos termos que hoje em dia nós não usamos mais, termos que já caducaram, e hoje nós mudamos esses termos para outros termos. Então, por exemplo, eu estou com uma Bíblia aqui, que é uma atualização, é uma baita Bíblia, um biblião e tal, da NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, os irmãos percebam que nós tínhamos Almeida Revista e Corrigida, depois nós tivemos Almeida Revista e Atualizada, agora nós temos NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, onde muitos verbetes, onde muitos textos também foram atualizados, e aí você tem uma leitura mais fácil para ser feita e melhora a compreensão. Então, se você ler melhor, você compreende melhor. Então, alguns termos que caducaram na nossa língua portuguesa foram retirados, substituídos por aqueles que são mais próximos do nosso dia a dia. Falando um pouquinho sobre a formação do cânon, pastor, o senhor disse aí sobre as 40 pessoas que foram inspiradas por Deus para escrever o texto sagrado. Agora, essa escrita, ela não foi mecânica, eles não foram robôs. Deus inspirou a partir das experiências que eles tiveram. Fale um pouquinho sobre essa inspiração. É até bom, o pastor, o senhor falar sobre isso. A Bíblia, ela foi escrita, sim, e nós concordamos a respeito disso, por homens inspirados por Deus, sim, em diversos lugares. Porém, tem alguns textos que o próprio apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não diz Deus, mas assim diz eu. Até isso, né, o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito do que ele pensa foi inspirado por Deus. Tá? Porque a Bíblia, ela não foi escrita por interpretações. Então, vejamos, por muito tempo houve esse questionamento entre a teologia bíblica e a teologia especulativa ou teologia filosófica. Pastor, como assim? A teologia bíblica, ela narra a fidelidade da Escritura. A teologia especulativa, ela pelo nome, né, já está se dizendo, ela vem trazendo especulações, né, que devido ao tempo, os escritores, eles colocaram os seus pensamentos, as suas ideias, e não foi ato de fato revelado por Deus. Isso não é verdade. Tá? E isso não é verdade. Então, é por isso que nós defendemos a inerrância. Tá? Então, embora os escritos duraram 1.600 anos, né, para serem escritos, compilados, é por isso que nós chamamos de Bíblia, né, vem de compilação. Então, os homens que foram inspirados por Deus, né, tiveram totalmente algo revelado por Deus. Agora, vejamos, quando nós falamos de cano, nós falamos de vara de medir. Então, cano significa vara de medir. Então, quando os pais apostólicos, quando eles vão narrar, né, ou redigir, de uma certa forma, a leitura bíblica, de fato, eles colocam aquilo, né, ou os textos que foram inspirados por Deus. É por isso que quando você pega a Bíblia Católica, ela contém 7 livros a mais. Porém, a Bíblia Católica intercede o seguinte: os 7 livros não foram inspirados por Deus, porém, tem um conteúdo a respeito de Deus. Tá? Então, nós temos 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, essa é a nossa Bíblia, essa é a nossa regra de fé. Então, quando você pega a Bíblia e você vai ler, primeiro, aquilo ali é a palavra de Deus. E tudo que está na Bíblia foi totalmente inspirado por Deus. Isso é bom a gente falar. E uma coisa também que é muito importante, a respeito sobre interpretação. Sim, por favor. Né? Quando você pega o texto e você vai interpretar o texto, né, seja de qual religião seja, algumas pessoas fazem algumas interpretações.
Por exemplo, eu posso falar aqui sobre a interpretação grega e a interpretação russa, né? Se você pegar os dois textos, eles interpretam de forma diferente. As interpretações não têm nada a ver com a palavra de Deus. Pastor, como assim, pastor? Óbvio, você vai pregar, você vai interpretar aquilo que está na Bíblia, tá? Aquilo que a Bíblia traz para nós. Mas nem toda interpretação que algumas religiões fazem é revelação divina. Tá? Que isso fique claro. Por quê? Porque a inerrância, ela está literalmente focada no texto, não na interpretação. Sim. Ok? Então, muito cuidado com isso. Algumas pessoas, elas pegam texto bíblico e começam a falar coisas que não devem, começam a trazer até mesmo coisas desnecessárias, tá? Para dentro da Bíblia, e isso confunde muita gente. Isso atrapalha a vida de muita gente. Então a gente precisa ter esse cuidado que a Bíblia, ela de fato é a palavra de Deus, mas nem toda interpretação da Bíblia é a palavra de Deus. Na verdade, a revelação está na palavra, né? Exatamente. E a interpretação, ela se dá a partir de uma iluminação. A pessoa está lendo o texto ali, o Espírito Santo vai ali, ilumina o texto e nos ensina a partir daquilo. Agora, também pensando sobre a questão da formação do cânon, nós vimos aqui que nós temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, e cada um desses testamentos, ou dessas alianças, desses pactos, queiram como chamar, carrega uma mensagem, né? O Antigo Testamento, ele aponta uma manifestação de Deus, o Novo Testamento, uma outra manifestação do Senhor. Existe uma unidade na Bíblia, não é uma coisa solta. O Antigo Testamento está relacionado ao Novo Testamento, então não existe pontas soltas na Bíblia. Então, tudo que está sendo descrito desde Gênesis até Apocalipse faz parte de uma unidade bíblica. Então, falando sobre um pouquinho sobre essa unidade bíblica e as propostas do Antigo Testamento que revela Deus a partir do povo de Israel, no Novo Testamento, Cristo vendo se manifestar, e aí ele é o Verbo encarnado. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, pastor Maurício, sobre a proposta do Antigo Testamento, onde a gente tem descrito muito a história de Israel, a partir de Israel sendo uma nação que revelaria o nome do Senhor, ou revelaria a glória do Senhor às nações. É importante falar sobre isso, pastor Léo, porque quando nós falamos que a Bíblia, ela se divide em duas partes, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Isso não quer dizer que são deuses diferentes, né? Deuses diferentes, né? Porque Marcion, em 186, ele traz esse conceito que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele é mau, ele mata. O Deus do Novo Testamento é bondoso, traz amor. E isso, o mesmo Deus que atua no Antigo Testamento é o mesmo Deus que atua através do seu Filho, Jesus Cristo, no Novo Testamento. Tá? Então a Bíblia, o Antigo Testamento, ele traz a história. Gente, a história é muito importante para nós. Porque sem história você não consegue entender o presente nem o futuro. Então quando o Antigo Testamento é apresentado para nós, que para os judeus é a Bíblia hebraica, é apresentado para nós, é apresentado de algumas formas. Qual é a forma mais principal, pastor? É a revelação daquilo, do propósito que Deus tem para o povo de Israel e a revelação que Deus tem para o povo que vai surgir. Por exemplo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele anuncia Jesus Cristo. É um anúncio, é um prenúncio de Jesus Cristo. Todo texto, ou a maioria dos textos, né, ou na verdade dos livros que você ler, você vai entender que tudo aponta para Cristo. Começando em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tudo aponta para Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele teve esse propósito de mostrar para quem Deus veio, qual é o propósito e por que Jesus veio. E por que Deus veio. Por exemplo, quando você pega o Antigo Testamento, você vai ler Gênesis, né, e não Jó. Mas o Antigo Testamento, o livro mais antigo é o livro de Jó. Por que Jó está no meio e Gênesis está no começo? Porque Gênesis vai mostrar para você como tudo começou. Então, se você pega o Novo Testamento e começa a ler e não entender quem é esse homem chamado Jesus, de por que ele veio, você fica perdido na história.
Então o Antigo Testamento ele é importante, é a palavra de Deus, né, revelada. É por isso que no Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, né, porque vem narrando a história do povo de Israel, para quem Deus veio, o chamado de Abrão, né, em Gênesis capítulo 2. Então, e quando chega no Novo Testamento, o que aconteceu, a revelação que Deus trouxe no Antigo Testamento se torna realidade no Novo Testamento. Ok? Então, isso é bom que a gente possa entender, para quando você pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, você entenda de fato, né, por que Jesus surgiu, da onde Jesus surgiu e qual é o objetivo de Jesus. Então, o Antigo Testamento e o Novo tem essa ligação direta. Não tem como você separar. Beleza. É interessante que você que está em casa, algumas Bíblias mais antigas tinham ali umas folhas brancas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essas folhas, elas representam um período que nós chamamos de período interbíblico ou intertestamentário. Foram 400 anos sem que houvesse voz profética ou sem que houvesse qualquer tipo de escrito canônico. Então, seriam 400 anos em que o povo remanescente, e aí a gente está falando daqueles judeus que foram levados cativos à tribo de Judá, porque a tribo do norte de Israel havia sido destruída, então tem um remanescente que debaixo de uma autorização de Ciro vai retornar para a Judéia, e esse remanescente ele passa 400 anos sem ouvir voz profética e sem ter qualquer escrito canônico. Eles, obviamente, que eles têm a lei. Não significa que eles não tenham nenhum tipo de escrito. Naquele período não se produziu nada. E durante esse período interbíblico, a gente não tem nenhuma informação bíblica falando sobre esse remanescente nesse período. Mas eu sempre gosto de ressaltar que a história bíblica ela não é paralela à história mundial. Então, a história mundial vai mostrar o que nesse período, de acordo com as datas, a gente entende que aconteceu no mundo. Existiram trocas de potências mundiais, de impérios. Daniel previu isso. Daniel, a partir da sua profecia, quando ele estava na Babilônia, ele previu que alguns reinos seriam levantados, depois substituídos por outros reinos. E é justamente durante esse período em que reinos são levantados e são destituídos que está se formando aquilo que será vivido no Novo Testamento. O pastor Igor André chegou aqui. Eu queria aproveitar, já que o pastor Igor chegou falando sobre isso, para a gente falar um pouquinho sobre isso, pastor Igor. Essa formação do Novo Testamento a partir das modificações que acontecem no intervalo do Antigo para o Novo Testamento. É importante quando você pensa nesse caminho, bom dia aos senhores, viu? Quase boa tarde, mas quando você pensa nesse caminho, que inclusive os acontecimentos do mundo, os acontecimentos do tempo influenciam nisso. Quando você pega, por exemplo, a questão da linguagem, no período do final do Antigo Testamento para o início do Novo, você tem uma transição da língua comum. No Antigo Testamento você tem o hebraico como língua normativa, pós-cativeiro, o aramaico passa a ser a língua normativa, depois a influência do grego. Então é importante entender que nas comunidades, nos espaços por onde Jesus estava, o que era falado é aramaico. Por que é importante entender isso? Porque, inclusive, a perspectiva do texto muda, entendendo que a abordagem em textos hebraicos ela acontecia apenas para cerimônias religiosas. Aí você pergunta, então por que a língua mudou? Você precisa estar atento aos acontecimentos para entender o que está acontecendo. A língua muda porque o espaço do culto era um espaço que para eles é muito importante. Então o que eles vão fazer? A gente não vai contaminar o sagrado. Então o sagrado a gente deixa em hebraico. Como a língua comum é o aramaico, a gente fala o aramaico no dia a dia e o hebraico passa a ser a língua do culto. Tanto que quando você vê o próprio Jesus falando, e aí é importante só ressaltar aqui o que os senhores já colocaram muito bem e de maneira brilhante, que eu vim acompanhando vocês no carro, que o Dr. Rodrigo Silva tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim, a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. O que seria isso? A Bíblia não é a revelação plena da mente de Deus. A Bíblia é a revelação parcial da mente de Deus, porque o maior propósito da Bíblia é comunicar a mensagem de Deus
aos seus filhos. Então, quando ele faz isso, e, por exemplo, eu vejo Jesus falando em aramaico, eu vejo Jesus dizendo assim, o mais importante nesse processo de comunicação não é o que eu falo, é que vocês entendam aquilo que eu estou falando, é que vocês compreendam a minha mensagem. Então, Jesus me parece sempre um facilitador dessa comunicação. E ele cria um ambiente tão propício para isso, que é interessante quando o pastor Maurício colocava que a figura central da Bíblia é Cristo. E aí a figura central da Bíblia é Cristo, e ele sempre foi um facilitador da mensagem. Pelo contrário, ele sempre foi alguém que desejava que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo falado. Então, alguém que talvez está ouvindo a gente dizendo assim, não, esse negócio de ler a Bíblia é para vocês, que estão na academia. Não. A Bíblia é um livro que comunica a todos, em todos os tempos, porque o propósito dela é comunicar a mensagem de Deus aos seus filhos. Pegando um gancho nisso, para a gente falar dessa transição do antigo para o novo, acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre a diferença que existe no nosso cânon para o cânon judaico, né? Porque algumas pessoas vão... quando a gente está no seminário, dando aula, alguma coisa do tipo, e você pergunta assim, como que termina o texto, como que termina a Bíblia? Eu já ouvi pessoas dizendo, não, termina com dízimos e ofertas. Eu falo assim, não termina com dízimos e ofertas. Porque ele pega lá Malaquias, fala assim, não, é o último livro da Bíblia, e geralmente que a pessoa mais ouve é dízimo e oferta em Malaquias, não, termina falando sobre dízimos e ofertas. Mas as pessoas não têm noção dessa questão que o pastor Maurício levantou sobre os livros históricos, que a história está contada nos livros históricos, depois nós temos profetas maiores e menores. Mas que esses profetas, eles viveram dentro da história de Israel. E eu queria que a gente organizasse um pouquinho disso aí para o pessoal entender. Só uma fala aí, e aí eu te passo. Sim, por favor. Eu acredito que isso tem influência da nossa maneira de dividir o cânon. Então, a maneira de dividir o cânon de judaico, se é que a gente pode dizer assim, porque eles consideram um Taná. E aí você precisa entender dois tipos de judeus. Os judeus ortodoxos, que acreditam que apenas o Antigo Testamento é válido, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então, e você tem o judeu messiânico, que ele acredita no Brit Hadashah, que seria o Novo Testamento. Então, uma vez que você tem essa compreensão, o Antigo Testamento, que os dois lados acreditam, que seria o que a gente comumente chama de Bíblia hebraica, seria o Antigo Testamento. A formação dele é uma formação ligada à estrutura hebraica de entender o texto, que é uma estrutura tríplice. Então, é lei, escritos e profetas. Inclusive o nome Tanar é uma abreviação desses três nomes, um acróstico seria melhor colocado, para que eles entendam assim. A nossa divisão é uma divisão que advém da Septuaginta, que é uma divisão quádrupla. Então, a nossa divisão é uma divisão ligada à estrutura do texto. Então, por isso você tem um problema muito sério, porque você pega um texto como Esdras e Neemias, que em tese são do final do período, que estão no meio da nossa Bíblia. Então isso acaba confundindo a cabeça do leitor, se não entendido essa questão. Sim, e ao mesmo tempo que confunde, né, se a pessoa ela ter a compreensão de ler, né, paulatinamente, ela vai entender que o texto de Neemias foi colocado exatamente para explicar, né? Porque quando nós falamos de Septuaginta, nós falamos de 72 homens, ou alguns falam 70, outros falam 72, né, que se debruçaram para reescrever, né? Entenda bem, não mudou nada na Bíblia, né? Só fez essa transliteração. Então, o texto, quando você pega a Bíblia e tem essa divisão, é exatamente para facilitar. E aí eu entro naquilo que você disse. Jesus, ele é o centro da Bíblia e ele é o facilitador. Então, quando você pega a Bíblia, você vai entender de Gênesis, né? Ou de Gênesis a Malaquias, e você vai entender as divisões. Para quê? Para que você entenda em que momento é o ponto histórico e em que momento é o ponto profético. Né? Você entendendo isso, você consegue entender com mais facilidade. Então, essa transição, ela se torna importante, pastor Léo, porque a gente precisa, e na verdade, o ser humano, ele tem essa maneira de sistematizar, de pegar o texto e falar assim, o que eu li agora foi uma profecia, foi um livro poético, foi um livro histórico, foi lei. Então, quando a Bíblia traz essa sistematização, é justamente para facilitar a leitura, que, por exemplo, a gente está aqui debatendo sobre isso, mas tem pessoas
pô, a vida proporcionou outras coisas e elas não conseguem ter a facilidade ou tempo de ler. Então, quando ela pega a Bíblia, ela começa pelo livro de Gênesis. Quando ela lê o Gênesis, ela vai entender aonde tudo começou. Entende isso? Então essa transliteração, né, é importante para nós. Tá? Então, a gente precisa pegar isso como exemplo. E uma coisa que é muito importante, que eu queria falar, esse período interbíblico que nós falamos, foi no período interbíblico que surgiu algumas coisas. Por exemplo, alguns livros, né, pseudos, né, que é onde muitas pessoas escreveram e disseram que não, foi Deus que falou. Então, aí essa confusão. Se Deus ficou 400 anos sem falar profeticamente, tinha a lei, mas Deus, porque a ideia de Deus falar é Deus é um profeta. Né? Então, se Deus deixou de falar e de se revelar durante 400 anos, qual era a forma que Deus se revelava para nós? É onde também entra a ideia do Urim e Tumim, né? Onde eles lançavam sortes, né? Para ver o que Deus ia falar, dependendo do resultado. Não, Deus falou ou Deus não falou. Deus disse sim e Deus não disse sim. Deus disse não, Deus disse sim. Então, quando você pega esse período de 400 anos, esse ato de tempo, você entende por que surgiu tantos livros apócrifos, né? Que livros que foram rejeitados pelos apostólicos, pelos pais apostólicos, ok? Então, isso é importante falar também. Agora, pegando um gancho no que vocês disseram, eu acho que é importante a gente passar para o pessoal os assuntos ou os blocos que contêm o Antigo e o Novo Testamento, tipo Pentateuco, livros históricos, porque as pessoas, como geralmente fazem, vou começar a ler a Bíblia, eu pego Gênesis, não entendi bem, vou para Salmos. Gênesis, na minha humilde opinião, eu conversava isso ontem no carro, voltando para casa, que eu fui ontem socorrer um amigo, aí cheguei em casa de madrugada, mas Deus é bom. Aí o que acontece? Conversava justamente sobre isso. A leitura do Gênesis é uma leitura truncada no aspecto direto. Ela linearmente, ela não é uma leitura agradável, facilitada. Então, e qual é o nosso problema? A nossa mente é uma máquina fenomenal. Uma vez que você lê o livro e isso e se desmotiva no meio da leitura, isso tende a te parar. Então, o que você sugere? Você sugere, eu sugiro, pelo menos você não, eu sugiro que a pessoa comece pelos evangelhos. Por que pelos evangelhos? Porque a repetição facilita a compreensão. Então o cara lê uma coisa em Mateus, leu de novo em Lucas, leu de novo em Marcos, e aí ele vai ler João. Tranquilo. Sim. Pô, eu já li 4 livros da Bíblia. Eu consigo. Então aí você tenta um livro um pouco mais complicado. Imagina o cara começar a ler a Bíblia, aí lê Gênesis, que não é fácil. Aí lê Êxodo. Show de bola. Aí vem para Levítico, que é um livro... Então, assim, isso acaba não auxiliando. Tanto que o livro mais lido da Bíblia é Gênesis. Sim. Porque as pessoas leem e param. E param por ali mesmo. E param por ali mesmo. Então, essa questão da divisão... E assim, quando você fala de Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e é importante só fazer uma colocação aqui, não é a nossa praia, porque a doutora Sara Cavalcante está aqui essa semana. Mas... quando o judeu fala de Torá, ele não está falando do Antigo Testamento. Ele está falando apenas do que a gente chama de Pentateuco. Só dos 5 primeiros livros da Bíblia. Depois você tem um bloco de históricos. Depois você tem um bloco de poéticos e depois o de proféticos. No entanto, é preciso considerar a estrutura individual de cada capítulo. Porque qual é o problema às vezes? É que você olha para um bloco e diz assim, não, é profecia, perfeito. Aí você tem, por exemplo, ainda que a figueira não floresça. Aí você fala assim, ué, isso daí é um cântico. E de fato é um cântico. Sim. Tem inclusive uma orientação musical dentro daquilo. Aí você fala, pô, se é um cântico, Abacuque é o quê? Poético ou profético? Poético. É profético. Só que dentro da linguagem profética é possível que você tenha um tipo de linguagem. Até porque quando eles vão escrevendo, né, os textos, eles não estão muito preocupados com isso. Exatamente. Entende? Não, pessoal, vamos escrever só profecia. Não. E o autor sagrado, eu brinco isso que, né, o escritor sagrado, a gente tem essa ideia de ditado, né? Que faz, recebi agora. Ditado verbal. Deus fala, ele escreve. Isso daí é em outro ciclo religioso, amigo. Que bota a mão assim e vai... Isso é outro ciclo. Isso daí não é o que acontece. Deus respeita os limites intelectuais, culturais, sociais, para o ser humano revelar a sua mensagem. Então, essa perspectiva da compreensão de como Deus se revela no ser humano também muda isso. Então, assim, eu só queria deixar claro esse recorte do seguinte. O bloco
é profético, mas pode ser que tenha uma narrativa histórica dentro dele. Sim. Não significa que tudo aquilo que está ali é profecia. Porque às vezes eu posso me apropriar daquilo de maneira inadequada, por conta dessa questão da estrutura do texto. Então, leia o texto, é mais claro. Então você tem Pentateuco, você tem históricos, você tem poéticos e você tem proféticos. No Novo Testamento você tem uma estruturação similar, que já não é muito a minha praia de domínio, o Novo Testamento, mas você tem evangelhos ou biografia, dependendo do autor. Aí ele chama de histórico o livro de Atos dos Apóstolos, cartas e epístolas, que são os escritos ali de Paulo e alguns dos apóstolos, e depois você tem a profecia, que é Apocalipse também. Então você tem as estruturas que lhe ajudam a abordar o texto. Eu acho que quando você sabe qual é a estrutura, você coloca um óculos para aquela leitura. Por exemplo, eu falo muito isso em sala de aula. Imagina a Michele deixando na geladeira de casa assim: 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 2 dentes de alho e linguiça. Não deve nem saber o que é linguiça. Depois eu te explico, é coisa de pobre. Então, aí você tá lá. Aí imagina que o Léo pega aquele escrito da Michele e diz assim: caramba, a Michele tá apaixonada por mim. Arroz, feijão. Eu pretinha, ela branquinha, tudo a ver. Arroz, feijão. E vai ser temperado, porque tem alho. E vai ter mistura. Mas peraí. Será que o propósito da Michele ao escrever aquilo era se declarar pro Léo? Então eu não posso trabalhar como eu me sinto diante do texto. Eu tenho que tentar olhar para o que o autor estava tendo como propósito ao escrever aquele texto. Daí a minha compreensão muda. Sim, sim. Eu acho que essa é a grande questão da hermenêutica, né? Não é o nosso tema aqui agora, mas quando a gente vai fazer essa leitura da palavra, é importante você entender o contexto em que ela está sendo escrita, o momento que está sendo escrito, para quem está sendo escrito, e aí existem perguntas que se fazem ao texto para que você tenha essa ideia precisa. Agora, para aquele irmão ou irmã que nos acompanha, que talvez não tenha muita noção desses momentos ou períodos ou blocos da Bíblia, tipo o Pentateuco, teria o propósito de mostrar as origens, né? Então, os livros históricos... Vamos falar um pouquinho sobre a proposta de cada um desses grupos bíblicos, porque talvez você, meu irmão, quando pegue a Bíblia e não tenha esse conhecimento teológico, que isso, obviamente, que não te impede de ler a Bíblia, você não tem que ter conhecimento teológico para ler a Bíblia. Você pode pegar a Bíblia, o Espírito Santo vai te revelar aquilo que ele tem de revelar. Mas, a partir do momento que você entende o momento histórico em que aquilo está acontecendo, isso se torna, de fato, mais fácil a nossa compreensão. Você vai ter uma compreensão mais facilitada. Então, nas Bíblias de estudo, principalmente, você sempre vai ter ali no esboço, no momento anterior ao texto, local, data e propósito. Basicamente, toda a Bíblia de estudo tem isso. Por que os autores de Bíblia de estudo colocam isso? Porque o local, a data e o propósito falam muito mais facilmente ao nosso coração se nós entendermos que aquilo acontece num período em que o mundo está passando por determinada transformação. Então, nós temos ali uma data que, se nós olharmos na história mundial, aquele momento, não apenas para o povo de Israel, mas para o mundo de uma forma como um todo, é um período de transformação. Alguns reinos, alguns impérios estarão sendo dominantes, outros estarão sendo dominados. Então, a compreensão do momento em que essa história se dá, nem sempre, obviamente, nós teremos essa datação. Então, você pega lá no início do Pentateuco, o início dos históricos, você não vai ter data precisa. Sim. Então, a gente entende isso. Mas, a partir do momento que a gente tem mais precisão na data, e principalmente no Novo Testamento, onde são muito mais precisas as datas, você vai compreender o que o pastor Igor está dizendo. Qual é a intenção ao escrever aquilo? O que se quer transmitir a partir daquilo? Então, por exemplo, quando se escreve o Pentateuco, qual é a intenção de Deus inspirar aqueles homens para que aquilo fosse escrito? Tendo o Pentateuco, tendo o Gênesis como o livro das origens, qual é a ideia do Senhor, qual é a intencionalidade de Deus em deixar registrado as origens? Qual é a intenção em deixar registrado a história de Israel
os momentos proféticos de cada profeta. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses propósitos dentro de cada uma dessas organizações dos livros na Bíblia. Panorama bíblico. Quando nós falamos do Pentateuco, né, nós falamos de alguns acontecimentos, né? Por que o Pentateuco vem primeiro do que os livros históricos? Porque Gênesis, nós já sabemos, é o início de tudo, né? Como começou. Êxodo narra a saída do povo, né? Vejamos, Gênesis começa dizendo que como começou, né, a comunidade de Israel. Começou com o chamado de Abrão. Dali começa. Gênesis narra a morte de Abrão, depois tornou de Abraão, depois Isaac. E aí Gênesis também narra as experiências de Isaac, e depois Isaac, juntamente com a Rebeca, gera Jacó e Esaú. Através de Jacó tem 12 filhos. 12 filhos, 12 tribos. Dessas 12 tribos, desses 12 filhos, um vai para o Egito. E aí nós conhecemos o enredo, que é José. Quando chega em José, isso está em Êxodo. José, ele passa a ser governador. Quando ele passa a ser governador, a Bíblia diz que ele cresce e logo em seguida Faraó diz para ele: José, traga sua família para cá. E aí a família de José vem para cá, seu pai, seus irmãos. Passa-se o tempo, morre a geração de José. O Faraó, ele pega, não o Faraó que andava com José, mas o Faraó novo. A Bíblia diz que surge o novo Faraó. Esse Faraó, ele pega o povo de Israel, que está em Gósen, transforma em escravo. E aí é um período de 430 anos. E é bom lembrar que não é 430 anos como escravo, tá? A Bíblia não narra quanto tempo ele ficou, o povo de Israel ficou como escravo, mas ficou por muito tempo. Quando chega em Levítico, aí Êxodo marca a saída. Quando chega no Levítico narra a condução do culto. Por quê? Porque o povo de Israel está muito tempo fora, no Egito. No Egito tinha sua cultura de cultuar. Então, Levítico é exatamente para Deus organizar o povo como se deve adorar o Deus de Israel. Então, Deus muda a plataforma de culto deles. Até porque a ordem que Deus dá a Moisés é dizer: libere meu povo para que me faça culto. Exatamente isso. Então, quando chega em Levítico, é lei. Como começa, como termina, né? Onde levanta os sacerdotes, os levitas, tal. Quando chega em Números fala muito de a quantidade de leis, né, que existiu durante esse tempo, os preceitos, né, os dogmas. Quando chega em Deuteronômio, Deutero significa outros, nomos, leis, ou seja, é uma segunda geração. A primeira geração morre no deserto. Quando surge a segunda geração, Deus reescreve, né, a lei. Ah, pastor, então é outra lei? Não, não é outra lei. É que Deus precisava reescrever a mesma lei para a segunda geração. Então, de Gênesis a Deuteronômio, essa história, tudo bem que eu tive que cortar muita coisa, mas essa é a história. Quando chega Fez igual o pregador agora, né? Quando você não me deram tempo ideal. Quando chega em Josué, aí sim Josué começa a história. E aí você começa a falar sobre os livros históricos. Embora a maioria dos judeus não consideram Josué como livro histórico, mas sim como extateuco. Isso. Né? Então, mas talvez, pastor, mas eu li isso, tá dizendo que não é. Então, é mais ou menos isso. Mas nós acreditamos que os livros históricos começam com Josué. É onde é a entrada do povo, é onde eles vencem as batalhas, não é isso? E aí é onde narra... A gente fazendo uma síntese, então Gênesis começa com a criação e termina com a morte de Moisés. Isso aí, porque na verdade o que acontece, um recorte só acho importante a gente fazer, que é o seguinte: a promessa que Deus faz a Abrão não é uma promessa exclusiva. É uma promessa especial. Exclusiva é uma coisa, especial é outra, porque tem gente que confunde. Quando ele diz, em ti serão benditas
todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão nunca foi uma promessa exclusiva para o povo de Israel. É um povo especial, mas isso não significa que nós não fazemos parte dessa promessa. Tanto é que a Bíblia é completamente conectada. Eu brinco que a Bíblia é como o escritor sagrado fosse tecendo uma parte do tecido e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Negócio embolado. E Deus olhando do outro lado falando assim, o tapete está ficando lindo. Porque quando você olha por trás está bagunçado. Sim. É mais ou menos isso. Aí você percebe que quando o livro de Mateus, e aí volta a pegar um gancho naquilo que o pastor Léo falou sobre a gente observar pela ótica de como interpretar de maneira adequada, que é um livro inicialmente escrito para os judeus. Para o judeu, o que vale? A ascendência de quem eu vim. Quem você é? Sou filho da Inês com Cacau. E melhor aí para entender. Porque, então, assim, se a minha ascendência não mostrar credibilidade, a minha história não tem credibilidade. Como é que começa o Evangelho de Mateus? Genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. O que é isso? Está dando aquele personagem a credibilidade da história daqueles dois homens para aquela nação. Então, é importante entender isso, que em Jesus nós somos participantes de todas as promessas feitas ao povo de Deus, que é chamado povo de Israel. Nós, através do recebimento de Jesus como Salvador, nos tornamos parte dessa promessa, nos tornamos parte disso tudo. Pegando esse gancho, então, para a gente só sistematizar ali na mente de quem está assistindo com a gente, então, Gênesis a gente começou na criação, a gente fecha Deuteronômio com a morte de Moisés. Isso. Os livros históricos a gente começa, então, Josué, e desenvolve um pouco aí, pastor Igor. Começa com Josué, né? Então, substituto de Moisés. Quando Josué assume a liderança do povo, ele assume para a grande chegada do povo na Terra Prometida. Essa é a grande sacada do que está acontecendo nos livros históricos. E aí você tem uma virada de Israel, ajuntamento, Israel povo, para Israel nação, ainda sem organização política, tanto que é nesse período, né, que você tem Josué Juízes, que é um período que Israel vai viver sem governo, e a partir da perspectiva da relação dessa caminhada no deserto, é que se entende, que eles percebem que outras nações tinham governos, e aí Israel vive num ciclo de pecado. Mas só que Deus tem uma promessa com Israel. Se você pegar o ciclo depois de Josué, onde Josué faz aquela espécie de organização do povo e tudo mais, o povo de Israel vive num ciclo vicioso de pecado. Peca, pede livramento, Deus envia um juiz, livra o povo volta a pecar. E esse ciclo se repete no livro dos Juízes inteiro. Só um parêntese, pastor Igor, acho que é importante, um momento de transformação dessa história em Josué é, de fato, a entrada na Terra Prometida, porque para ser nação tem que ter território. Exatamente. Né? Enquanto eles não têm uma terra, eles não são uma nação. É isso aí. Não poderia ser considerado nação de Israel. Era uma família, uma família gigantesca. Uma coisa também que é importante, o povo de Israel, ele tinha um governo, né, mas era um governo teocrático. É isso aí. Então o povo olhava para o lado e percebia que outras nações tinham, né, governo visível. Isso, né? Aí. Um governo que tinha um ou rei, capitães. Então, assim, é essa relação, essa caminhada, essa organização, e depois o grande declínio de Israel, que quando Israel começa a entrar nesse ciclo vicioso de pecado, que inclusive é o mesmo período onde o livro de Ruth surge, e alguns teólogos chamam o livro de Ruth do Gênesis 3,16 do Antigo Testamento, por ser a história da salvação de um estrangeiro, por trazer um estrangeiro participando ativamente da história do povo de Israel. Uma moabita, que era um povo descendente de alguém amaldiçoado. Então, quando você tem o final do livro de Ruth para o início do primeiro livro do profeta Samuel, e aí voltando a falar sobre a estruturação da Bíblia hebraica, não há primeiro e segundo Samuel, é apenas um livro. Não há primeiro e segundo Reis, é apenas um livro. Não há primeiro e segundo Crônicas, é apenas um livro. Não há Esdras e Neemias, é apenas um livro. Então, assim, quando você olha para essa estruturação que agora está começando, agora começa aquilo que o pastor Maurício falou. As relações
elas começam a não ser mais temporais. Porque quando você tem 1 Samuel ocorrendo, você também tem fatos de 1 Crônicas ocorrendo, você também tem fatos de 1 Reis ocorrendo, porque agora as histórias são correlatas, contadas de perspectivas diferentes. E aí quando você lê o texto, fazendo essas correlações, muita coisa vai se tornando clara. É nesse período, então, quando o profeta Samuel é levantado, que você tem a grande transição. Tanto que as pessoas falam que Samuel assume a tríplice função, né? Juiz, sacerdote e profeta. Então ele é a representação política daquele povo, a representação religiosa daquele povo e a representação de Deus no meio do povo. Só que aí parece-nos que parece-nos que o povo está insatisfeito. E aí começa a pedir a Deus um rei. Coloca a desculpa no filho dele, nos filhos dele, né? Exatamente. Fala assim, você tá ficando velho, os teus filhos não têm tua pegada e não vai ficar bom. Verdade, mas... Jogou na conta dos filhos. Só que, na verdade, o que estava acontecendo ali era justamente essa solicitação para se tornar igual. E a não compreensão que Deus tinha chamado eles para ser diferente. Só que, ainda assim, Deus não perde a mão na história. Porque, assim, Deus não improvisa. Isso é sensacional. Deus não fica, ai meu Deus, agora o que eu vou fazer? O povo pecou. Não. Deus não improvisa. Deus sabe o que está acontecendo. Então, quando esse povo de Israel pede um rei, Deus envia Saul. Saul é levantado como rei em Israel. Até uma discussão se Saul foi levantado rei, ou foi levantado chefe da tribo, ou foi levantado como capitão. Há uma discussão teológica aí, mas se você quiser saber, se inscreve no curso. Daqui a pouco vai aparecer o telefone aí na barrinha. Você arrasta para cima e entra pro panorama bíblico que eles dão aula. Vocês vão ter a claridade dessa questão. Então, depois que você tem a transição para o reinado davídico, é importante entender isso. Até hoje, em Israel, o rei político de Israel é Davi. É Davi. Pela promessa... Exatamente. Sobre a tua casa não arredará o cetro. Então, essa proposição dos históricos, ela passa não só por esse período, mas aí vem para o filho de Davi, que é Salomão, e em termos de expansão territorial e expansão financeira, Salomão é maior do que Davi. Só que, politicamente falando, Israel não considera Salomão como o grande rei de Israel. Considera Davi. Por quê? Por conta da maneira de Salomão governar. Salomão teve uma maneira de governar que seria uma espécie de coalizão governamental. Como é que ele fazia? Esses 1000 casamentos aí, que essas 1000 mulheres que o pessoal tanto sonha. Só que lembra que 1000 mulheres são 1000 sogras. 1000 mulheres são 1000 cunhados. Então, não é tão simples assim. Mas... aquilo não eram casamentos, é porque uma das grandes maneiras de firmar alianças naquele tempo era o casamento. Então Salomão vai fazendo alianças de governo, que aquilo dali, amigo, era submarino. É assim, pode até flutuar, mas foi feito para afundar. Então, quando que afunda? Quando ele morre. Quando ele morre, o negócio está engembrado, tem gente de todo tipo de cultura. Você percebe que no final da vida de Salomão, você percebe que tem vários tipos de adoração. Eu quero um negócio aqui. Então, tem até uma rua em São Paulo que tem isso, né? Tu sai de um lugar... Sim, tem vários. Vários tipos. É tipo aquilo. Então, quando você olha para aquilo, o que acontece quando Salomão morre? Aquilo que estava administrado por ele, enquanto grande governante político e grande... Salomão não era muito do embate, né? Só que, quando ele morre, ali acontece o rompimento. Ali acontece a grande divisão dos reinos, que é o que vai nortear, inclusive, o período profético. Porque quando você olha, às vezes você lê na Bíblia e fala assim, tem um negócio que parece que não tem valor nenhum. E profetizou no tempo do rei Joaquim, rei de Judá. Rei de Judá. O que tem a ver isso? Porque nesse momento, quando o reino se divide, né, com Roboão e Jeroboão, você tem reino do norte, capital Samaria, depois de um tempo, reino do sul, capital Jerusalém. Qual é o problema? Quando você olha para o reino do sul é chamado de Judá. E o reino do norte é chamado de Israel. Aí começa a bagunçar a nossa cabeça. E 2 tribos ficam... Aí você fica... com Judá e 10. Então você fica... Israel não é mais o todo? Não, Israel não é mais o todo. Nesse momento, o todo não existe. Nesse momento, o todo não acontece. Aonde está, então, o espaço onde Deus... possivelmente estava habitando e atuando sobre o povo? Em Judá. Por isso ali a virada, inclusive, para a nomenclatura de como o povo era chamado, de hebreu para judeu. Então, aí você vai percebendo que esse caminhar dessa divisão vai levar ao enfraquecimento do povo. Porque a grande diferença de Israel, desde os períodos pré-davídicos
ainda como Israel, ajuntamento de povo, foi a presença de Deus guardando o povo. Então, quando o povo se distancia disso, o povo se enfraquece. As outras nações começam a fazer invasões, intervenções, levar cativo. E essas sucessivas invasões, confusões, fazem com que o povo se enfraqueça. Esse povo enfraquecido é o povo que lá na frente vai ser, de um lado, exterminado, quase, e de um outro lado, preso no cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, você tem esse período pós-cativeiro ali, que é a reconstrução de Zorobabel, Neemias. E é onde levanta é onde nós falamos do profeta, né, que viveu na época do exílio, pós-exílio, né, que são os profetas Ageu, né, que o povo volta do exílio, aí Deus usa o profeta Ageu. Tanto que é nesse contexto que surge a profecia. Exatamente, a glória isso. Desta última casa será uma... Então, a gente vai percebendo que, desde então, lá no período de 1 Samuel, começa... Aí você deveria, o estudante da Bíblia, a ler de maneira correlata. Não dá mais para ler de maneira cronológica. Apesar de, no Pentateuco, ter incongruências cronológicas, mas são menores. Mas dali para frente, todas elas pressionam essa relação. Só pra gente pegar um gancho aqui, para você, meu irmão, minha irmã que está acompanhando aí, participando aqui, mandando mensagens, só pra gente desenhar melhor esse panorama. Então a gente pegou Gênesis, livro das origens, origem das leis, saída do povo do Egito. Eles saem dali como uma família gigantesca. Não são uma nação porque não tem território, não tem lei. E Deus vai trabalhando isso na história. Então Deus envia a lei, depois Deus os coloca num território, tudo para formar aquele ajuntamento, aqueles milhares de pessoas numa nação. E aí eles estão agora sobre um regime teocrático, que foi o que o pastor Maurício disse. Deus era, não é que Israel não tivesse um rei, Deus era o rei de Israel. Então as outras nações tinham um rei humano. Visível, e Deus desejou ser o rei de Israel. O que Israel vai fazer lá na frente, quando Samuel, o último juiz, o último libertador, ele chega para Deus e diz assim, não, o povo quer um rei como as outras nações, ele fica até meio chateado. Deus fala, não é contigo não, Samuel, o negócio é comigo. E aí começa a surgir a monarquia. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. Essas são as sucessões dos reis de Israel. Depois de Salomão, Roboão, filho de Salomão. Em Roboão, há a divisão dos reinos. Isso que o pastor Igor acabou de falar. Então, ele vai ouvir conselhos que não deveria ouvir. Ele, ao invés de assumir, pedindo talvez a Deus, pelo menos que desse um pouco da sabedoria do pai, ele foi pedir conselho a quem não tinha sabedoria nenhuma. E aí a divisão dos reinos. Jeroboão se aproveita da evidência que ele tinha no reino, ele leva 10 tribos. E aí Roboão fica com 2 tribos apenas. Vão caminhar assim durante todo o livro histórico. Você vai ver eles caminhando assim. Depois disso, acontecem esses cativeiros que o pastor Igor disse. A Babilônia leva o reino do norte. Esse reino do norte, todos os reis que passaram por lá foram maus. Nenhum deles serviu ao Senhor. Então, são levados cativos. Depois de alguns anos... e no momento que eles são levados cativos, os profetas que estão em Judá estão dizendo, olha o que aconteceu com o Reino do Norte, se arrependam, se convertam. Aquilo deveria ser um alerta para que o povo que está em Judá, no Reino do Sul, pudesse voltar para Deus. O que não acontece. Acontecem até algumas reformas com alguns reis que andaram no caminho de Davi, como diz a Bíblia, fizeram algumas reformas, arrancaram os ídolos, acabaram com os cultos a deuses estranhos, mas em dado momento eles se voltaram para a idolatria. E quando acontece isso, vem o cativeiro da Síria, que agora é o grande império, conquista a Babilônia, o reino do norte deixa de existir, ele não existe mais, e o que existe agora é o cativeiro do reino do sul. Eles são levados para lá. E nesse momento, acontece para mim uma das transformações mais tristes do Antigo Testamento. Israel deixa de ter território. Isso é a coisa mais triste que existe. Porque o território agora é possessão persa. Eles agora que dominam aquilo. Quando o remanescente volta para Judá, ele já não possui mais o território, não pertence mais a eles. Eles agora devem tributos
ao rei da Pérsia. Apesar de ter esse gesto, que foi um gesto, obviamente, tocado pelo Senhor, de liberá-los para que eles pudessem reconstruir a cidade, os muros e restabelecer o culto, as celebrações religiosas, eles agora estão no território que não pertence mais a eles. E aí entra o período interbíblico, onde esses impérios vão trocando de posições até que o Novo Testamento começa com o Império Romano. Eu queria falar sobre esse trem, mas acabou. Acabou. E eu olhei aqui no relógio, 11h30, não dá mais tempo. Mas ao longo da semana, toda essa semana, nós estaremos falando sobre isso. Essas questões teológicas que nos ajudam a entender um pouco melhor a história bíblica. Nós vamos falar sobre a história de Israel, vamos falar sobre a história da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, isso é como se fosse uma temporada. Hoje acabou o primeiro episódio da temporada. Amanhã a gente vai ter mais informação. Eu quero agradecer aqui o pastor Igor e o pastor Maurício, e eu espero que você que estava aí tenha compreendido as mensagens que chegam aqui, as pessoas dizendo, poxa, que legal, obrigado pelo ensinamento. Obrigado vocês por estarem aí, vocês que na verdade nos incentivam a estudar, a buscar mais informação, para nós transmitirmos isso e de alguma forma abençoar você, sua casa e você que está participando conosco. Eu quero que você que está participando hoje, participe amanhã também, convide outras pessoas para participarem ao longo dessa semana teológica, mas deixando aqui as saudações finais com o pastor Igor e o pastor Maurício, para que eles possam falar aquilo que Deus coloca nos seus corações acerca desse tema, para a gente finalizar aqui. Pastor Léo, eu vou terminar, quero dizer duas coisas importantes quando nós falamos, né? Nós iniciamos, né? A falar sobre alguns acontecimentos. Então, Saul reinou 40 anos, só para a gente ter essa divisão. O rei Davi reinou 40 anos, o rei Salomão reinou 40 anos. Reino Unido, 120 anos. A partir do rei Roboão se divide, aí começa uma nova contagem. Né? É quase uma seriado Game of Thrones. Exato, é mais ou menos isso. E aí, outra coisa que eu preciso falar também, que o reino foi dividido não por causa de Roboão. É que 1 Reis, capítulo 11, Deus vai dizer assim, porque, Salomão, você se envolveu com mulheres estranhas, eu tomo o teu reino. E aí Deus usa o profeta Aías, encontra com Jeroboão e diz assim, rasga a roupa de Jeroboão, parte em 12 pedaços, né, em 10 pedaços, diz assim diz o Senhor, 10 tribos vão estar com você. E 2 tribos vai ficar com o reino, né, de Judá. Então, só pra gente ter essa ideia. Mas eu quero terminar aqui com uma palavra, Mateus 24, 35, diz assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra do Senhor é inerrante. Podem ter diversas interpretações, mas a inerrância é muito mais além do que isso. A inerrância está se referindo ao texto bíblico. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Igor. Eu termino a minha fala agradecendo aqui a toda a mesa, direção da rádio, por mais essa oportunidade, a cada um de vocês que nos acompanham, nos ouvem, dizendo o que um dia disseram na Inglaterra. Napoleão Bonaparte disse que a Bíblia é um livro que tem poder de conquistar os seus adversários. Então, muito mais do que conhecer a Bíblia de Deus, que o teu desejo ardente todos os dias seja conhecer o Deus da Bíblia. Então, todas essas técnicas, teorias, abordagens te levem ao conhecimento de Deus, que é o que de fato importa. Então, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém, meus irmãos. Então, hoje, o primeiro dia da Semana Teológica. Amanhã nós estaremos aqui às 10h30. Divulgue e venha participar conosco. Deus abençoe você e sua casa. Até amanhã, permitindo o Senhor.